Fala, rapaziada. Hoje é dia 29 de dezembro, ou seja, faltam fucking 2 dias pra acabar 2024 e tamo aqui, canequinha de Natal, tomando um cappuccino. E o vídeo de hoje eu decidi fazer sobre todos os livros, não foram muitos, né? Sobre os livros que eu li nesse ano de 2024, tá? Lembrando que pra esse ano, no começo de 2024, eu estipulei que eu queria ler pelo menos um livro por mês. E a gente tá quase, quer dizer, eu tô quase batendo a meta, eu quero ver se eu vou conseguir ler, porque eu tô no 12º. Eu tenho 2 dias pra terminar ele e confesso que não é um livro que eu tô gostando muito. Mas mesmo assim eu tô me obrigando a ler todos os dias pra manter o hábito. Então, alguns eu tenho aqui, outros eu li de forma digital pelo computador, mas eu vou citar também, tá? Então, primeiro livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, esse livro é muito bom. Então ele traz uma história bem lúdica, assim, basicamente sobre juntar dinheiro, né? Ele é escrito pelo George S. Clason. É um livro bem curtinho, ele tem... Perdão que minha garganta tá uma bosta. Cara, ele não tem nem 200 páginas, ele tem 157 páginas, então dá pra ler em uns 3, 4 dias, rapidinho assim. E bom, ele traz algumas histórias, parece até algumas fábulas de como você juntar dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar pra você e não você trabalhar pra ele, de uma forma bem descontraída, assim, uma linguagem bem de história. Eu gostei bastante e achei bem legal, tá? Por ser uma leitura bem simplificada, eu recomendo. E aí você já vai tirando alguns insights pra economizar dinheiro e tal, e ver como funciona isso. Bom, segundo livro, 100 Coisas que Pessoas de Sucesso Fazem, escrito pelo Nigel Cumberland. Então ele é um livro também bem curto. Ele tem 232 páginas, bem tranquilo. Cara, eu sou suspeito a falar, mas eu gosto muito de livro de autoajuda, né? Então vocês vão ver que a maioria aqui é autoajuda. Acho que todos são autoajuda. Eu gosto bastante, principalmente de desenvolvimento pessoal, essa questão de riqueza, acumular dinheiro. É um assunto que eu me interesso bastante. Deixa eu só fechar a janela. Certo, voltando aqui pro vídeo. 100 coisas que pessoas de sucesso fazem. Como eu programar a mente para se tornar bem-sucedido. Uma ótima leitura, uma leitura bem fácil. E, bom, ele vai apresentando alguns pontos para você fazendo melhorias como pessoa, que tem inteligência emocional. E aí ele passa algumas coisas teóricas e depois ele explica como você pode aplicar. Então, entra em ação, refletir para sair do modo do piloto automático, coisas assim. Então aqui ele tem listado todas as 100 coisas que pessoas de sucesso fazem, tá? Então abra mão de certas coisas, imite os melhores e tal. E ele, depois que eu li esse livro aqui, eu acho que ele foi o 4º livro que eu li esse ano, eu comecei a notar muitas coisas que um livro em específico tem, só que eu não sei quem copiou primeiro. Se esse livro copiou do livro que eu vou citar depois, ou se saiu daqui. Provavelmente ele copiou o que tem no outro livro que eu li, porque ele é muito mais famoso, tá? Agora vamos para uma leitura bem recente, que é o livro do David Goggins, Nada Pode Me Ferir. Cara, esse livro é muito bom. É um livro mais de autobiografia do próprio David Goggins, mostra como a vida dele era fodida e o que ele fez pra sair do zero e depois se tornar fodão lá, um cara com casca grossa do caralho. Cara, é muito bom, a história dele é bem motivadora, tipo, você vai ler, você vai ver que a vida dele realmente foi só desgraça e não só por conta disso ele desistiu, né? Então ele mostra toda a trajetória dele desde criança até no segundo livro que eu vou mostrar aqui, até os 40 e poucos anos, que acho que é mais ou menos a idade que ele tá hoje, né? E ele continua sendo muito foda, correndo umas ultramaratonas fudidona lá de
170 quilômetros. Ele é bombeiro agora, pelo que eu entendi no final do livro, ele continua fazendo um monte de loucura. É um livro muito bom, bem inspirador, e eu gosto bastante de qualquer tipo de livro ir grifando as partes que eu acho mais importante, tá? Que fazem mais sentido. No livro também tem imagens, né? Então aqui, ó, o pezinho dele, depois que ele fez uma maratona de 200 e poucos quilômetros. E eu gosto quando eu coloco figura, tá? No livro, assim. Vai colocando umas figuras e tal. Quando ele virou propaganda de recrutador dos navais lá dos Estados Unidos. E aí tem o segundo livro dele, que é Nunca é Hora de Parar, que é a continuação do primeiro, obviamente. E aí ele traz também essa questão agora como ele tá mais velho, né? Então, como ele envelheceu, foi encarando mais problemas devido ao corpo dele, teve que fazer cirurgias de tornozelos, 2 cirurgias no coração, porque ele descobriu que tinha nascido com uma condição lá, que o coração dele tinha um buraco, um orifício lá, e teve que consertar. E aí aborda toda essa questão dele lidar com envelhecer, né? Então ele percebe que, tipo, obviamente ele não consegue talvez ter o mesmo desempenho quando ele era, sei lá, nos auge dos seus 20 e poucos, 30 anos, mas ele percebe que ainda tem muito fôlego para fazer outras coisas. Aí ele também entra na questão que ele dava palestras, não atuava mais em campo de batalha pelo exército dos Estados Unidos, mas agora de forma de recrutador, fazia os treinamentos os treinamentos que ele passou, né? Agora ele era como se fosse o pessoal que ajudava ali, as pessoas que estavam nesse processo de seleção. Então é bem legal, eu acho que vale muito a pena, tá? Os 2 livros são bem legais, é uma leitura bem simples, porque é como se fosse uma história, né? Então, linguagem nada rebuscada, né? Bom, o 5º livro é esse aqui, Tempo, Dinheiro e Atenção, do Guilherme Junqueira. Bom, esse aqui eu ganhei da minha mãe, acredito. Foi um presente, obrigado, mãe. É um livro bem legal, também bem curtinho. Eu acho que não tem 150 e poucas páginas, realmente bem curto. Mas uma leitura, assim, bem tranquila, que é sobre resultado financeiro, acelerar, dicas do que você pode fazer e tudo mais. Não vou me aprofundar tanto porque não é um livro que eu gostei tanto, né? Você pode ver que, por exemplo, eu nem cheguei a sublinhar muita coisa, né? Normalmente eu sublinho, né? Mas esse aqui eu não... É só mais para manter o hábito, óbvio. Procurem ler o que vocês gostam, né? Mas eu também leio por hábito, para manter o hábito. Tá, vamos pro 6º livro. E um pouquinho mais rápido pro vídeo não ficar comprido, tá? Esse livro é muito bom, mano. Eu quero ler de novo, emprestei e quero ler novamente, tá? Esse livro aqui, ó, 48 Leis do Poder. Mano, esse livro é muito foda. Se você nunca leu, você provavelmente já deve ter ouvido falar, e eu recomendo muito, 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 muito a leitura desse livro, tá? Tipo assim, ele é bem direto ao ponto, e ele traz umas visões de mundo que talvez assustem algumas pessoas, porque ele traz o que realmente acontece. Então ele traz as 48 leis do que você pode fazer para obter poder, porque no final das contas, segundo o livro, o que importa é você ter o poder, né? Então, tipo, aqui algumas leis. Chame atenção a qualquer preço, ou ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Banque um amigo e age como espião. Faça as pessoas virem até você, use uma isca se for preciso. Então, é umas coisas assim que para algumas pessoas pode até soar, sei lá, mano, antiético ou forçado. Mas aí ele traz várias aplicações de cada lei. E, cara, depois que você lê, você percebe que isso tá em muitos lugares, aplicam isso. Eu acredito que quem fala bastante é o próprio Thiago Finch, né, das 48 Leis do Poder, do Robert Greene, é um escritor muito famoso. Tem um outro livro que eu quero comprar, que é A Arte da Sedução, se eu não me engano. Muito bom, acredito, mas ainda não li. E o livro que eu tô lendo agora, Código da
O Código Secreto da Riqueza, o João Diniz, que é um bilionário brasileiro, ficou rico depois que se formou em Direito, virou juiz, construiu uma rede de ensino particular e aí ele ficou bilionário por ter faculdade, ter curso preparatório para Direito e tudo mais. É um livro ok, mas assim, é uma leitura meio chata porque ele faz muita citação de famosos, assim, tipo, segundo Albert Einstein, tal coisa. Além disso, segundo não sei o que, tal coisa. E, tipo, é isso ao decorrer do livro inteiro, pelo que eu tô vendo. E aí deixa a leitura um pouco saturada, por ter sempre as mesmas coisas. O próximo livro eu li online, então não tenho ele aqui, mas é esse livro aqui, ó. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Muito bom esse livro, tá? Recomendo, é uma leitura que eu recomendo bastante. Ainda mais se você, assim como eu, for um pouco antissocial e meio tímido, vai dar uma destravada legal. E é um livro não muito comprido, tá? Eu gosto de livro mais curtinho e tranquilo de ler, tá? Não gosto desses livros tipo literatura brasileira, Machado de Assis, acho que fica muito pesado. Escureceu, tive que mandar um treininho ali, mas agora voltei. A gente tava comentando do último livro, Como Fazer um Amigo e Influenciar Pessoas, que eu também li, muito interessante. Aí eu fiz uma colinha aqui porque esses últimos 3 livros, um foi emprestado e os outros 2 eu li online, tá? O primeiro deles é Hábitos Atômicos. Um livro também, ele não é muito comprido, ele tem por volta de umas 200 páginas. Muito interessante, tá? Eu recomendo, porque ele vai te ensinar a você criar o hábito de fazer coisas que vão te jogar pra frente, que vão deixar o seu dia mais produtivo, que vão fazer você ficar mais alinhado com os seus objetivos. E ele ensina técnicas de como você pode fazer isso. Às vezes você pode vincular tomar café com estudar 1 hora. Então, tipo, você sabe que toda vez que você tomar um café, vai ter vontade de estudar 1 hora, ou enfim, a outra atividade, né? Então, acho que, se eu não me engano, é empilhamento de hábitos. Aí uma coisa vai levando a outra e fica mais fácil de você fazer, às vezes, uma atividade que é difícil, justamente por você vincular uma ação com outra. Então, toda vez que você fizer X coisa, vai te dar vontade de fazer Y. E você mantendo isso numa rotina, constantemente, fica cada vez mais fácil, já fica automático. É tipo pegar a escova de dente e botar a pasta. Então, você sabe que você precisa da pasta para escovar o dente, mas você precisa também da escova e da pasta. Então, você pega a escova, sabe quando você pega a escova, você tem que botar a pasta. Uma coisa leva a outra. Então, essa é uma das táticas que ele ensina no livro. O penúltimo livro é Mais Esperto que o Diabo, tá? Confesso que eu não sou muito ligado à religião e eu até pensei que seria um livro voltado a isso, mais religioso, porém não, tá? Ele é um livro bem legal, não é muito comprido também. Acho que todos os livros que eu tô citando aqui, nenhum é muito comprido, mas ele também vai abordar essa parte de desenvolvimento pessoal, que fazendo tal coisa você perde pro diabo, fazendo tal coisa você vence ele e tal. Tem uma história também, ele traz a história do próprio escritor, né? E o último livro é O Pai Rico, Pai Pobre, também voltado a essa questão de juntar dinheiro, como gastar melhor, economizar, bem legal também. Todos os livros eu recomendo, menos esse aqui, que é o que eu tô lendo, é o que eu menos gostei do ano inteiro, porque eu já falei, ele é bem travadão, assim, muita citação de gente famosa e pouco conteúdo mesmo. Você percebe que é uma coisa mais que a pessoa pegou quem falou uma coisa interessante e socou no livro. Só que isso a gente já sabe, a gente quer, tipo, entender a história de como que ela ficou milionária, bilionária, o que ela fez, o que ela não fez, o que ela teve que sacrificar. Não é o caso desse livro, tá? Então, por isso é o que eu menos gostei. Mas, totalizando, esses todos deram 12 livros. Tem esse livro aqui também, do Thiago Nigro,
eu não curti. Eu acho que ele é meio raso, assim, ele fala só o básico. É sobre investimento, tá? Então, se você quiser entender mesmo sobre investimento, eu recomendo você fazer umas videoaulas no YouTube que você vai aprender mais do que no livro dele, tá? O conteúdo do YouTube dele eu curto, mas o livro em si não gostei muito. Mas não li esse ano, tá? Eu li em 2023, se eu não me engano foi quando eu comprei ele. Bom, mas essa é a lista de 2024, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu recomendo todos os livros, como eu falei, menos o Código Secreto da Riqueza, e o motivo já citei. E para 2025 vamos tentar pelo menos uns 20 livros. E aí eu vou fazendo essa abordagem de novo. Acredito que não no final do ano, eu gostaria de fazer mais frequência, falando de livro por livro. E aí fazer isso que eu tô fazendo agora também no final de 2025, com os 20 livros lidos, beleza? Esse é o vídeo de hoje, valeu?